Oi, viajantes da vida! Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você que acompanha aqui os nossos curtas. E hoje eu começo esse nosso curta te fazendo uma pergunta. Você acredita mais num palestrante? Você acredita mais num apresentador? Se ele tiver um título de doutor? Se ele se apresentar como um engenheiro, advogado, pesquisador, cientista? Aí a gente pode dizer assim, não, mas na área dele, ele é um expert. Na área dela, ela sabe o que está falando. Beleza, deixa eu te perguntar de novo assim. Você acredita que essas pessoas, porque têm esses títulos, porque têm esse conhecimento especial em algumas áreas, têm autoridade total para falar de espiritismo como se fosse a palavra mais abalizada, a palavra mais séria? E aí é claro que a gente vai dizer assim, não, aprende para falar de espiritismo, tem que conhecer espiritismo. Mais que isso, tem que vivenciar o espiritismo. E você está coberto de razão, meu amigo. Você está coberta de razão, minha amiga. Mas, como eu costumo brincar em outras lives e em outros vídeos, eu tenho arrepio no perispírito. Toda vez que eu vou ver o cartaz de palestra de alguém, de alguma casa, de algum evento, e o pessoal coloca lá, é psicólogo, é engenheiro, é neurocientista, é não sei o quê, não sei o quê. E o que tem a ver o currículo acadêmico dessa pessoa com o conhecimento doutrinário? Com a vivência doutrinária dessa? Ah, mas se o fulano é médico, ele pode estudar os efeitos do espiritismo na saúde? Pode! E vai fazer pesquisa lá na área dele, e vai publicar lá na área dele, e vai se submeter aos pares dele, dela, para poder ser avaliado. Agora, só porque tem um DR na frente do nome, aí a gente não pode dar tanta autoridade assim. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque tem muita gente que cai na esparrela de espírito enganador. Quer ver uma outra pergunta? Se você participa de reunião mediúnica ou se você vê alguns fenômenos mediúnicos acontecendo por aí, você acredita mais se o espírito aparecer com aquele sotaque arrastado de médico alemão? Ou você vai acreditar menos se ele falar aquele português mais truncadinho, assim, meus irmãos, vamos pensar como é que é? Tá vendo como nós algumas vezes temos esse complexo de vira-lata? Até mesmo para lidar com o mundo espiritual? Até mesmo para trabalhar ou para acolher ensinamentos na doutrina espírita? Não, meu amigo, de jeito nenhum, minha amiga. O que dá autoridade para falar de espiritismo é conhecimento, é vivência de espiritismo. Lá na introdução do Livro dos Espíritos, Allan Kardec já fala disso. Quando ele comenta a respeito da oposição, das classes sábias, das associações de cientistas, ele diz assim, olha, me permita consultar um físico sobre a potência, um biólogo sobre o sistema nervoso, o sistema digestório, mas sobre o espiritismo me permita manter a minha reserva com relação à opinião deles, porque eles podem saber menos do que eu. Isso lá o professor Kardec falando. Então é interessante, tanto no mundo espiritual como no mundo físico, como aqui na Terra, ou como a gente brinca aí, né? Tanto na Terra como lá no além, tem um monte de espíritos enganadores. Enganadores desencarnados que se apresentam falando empolado, usando um sotaque aqui e ali para impressionar, e na verdade não tem conteúdo nenhuma a mensagem deles. E temos enganadores. Enganadores encarnados, que também falam difícil, que colocam muito da sua área acadêmica, da sua área de trabalho nos seus discursos, nas suas palestras no Centro Espírita. Tem uma companheira que falou, e eu acho muito apropriado, ela dizer que está cansada de ver física quântica, neurociência e psicanálise nas tribunas espíritas. E menos Kardec, menos Evangelho, menos Jesus. E é verdade. Então a gente vai pensar bem nisso. E por que eu estou tocando nesse assunto? Porque falar difícil, falar empolado, se apresentar com um verniz de sabedoria, não é novidade. Lá na escala espírita, aqui no Livro dos Espíritos, no item 104, Allan Kardec fala dos espíritos pseudo-sábios. Gente, isso está na terceira ordem. Na ordem dos espíritos imperfeitos. Eles aparentam ter sabedoria, mas não têm. Olha o que Kardec diz. Oitava classe, espíritos pseudo-sábios. Dispõem de conhecimentos bastante amplos,
porém creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sob diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Mas, em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos, ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais polpudos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que ainda não puderam despir-se. Repararam nos 2 slides? A descrição que Allan Kardec faz dos espíritos pseudo-sábios? Não parece com algumas pessoas que a gente conhece por aí? Não parecem com alguns espíritos que assinam nomes reverenciados, nomes que nós respeitamos muito, mas na hora que você vai ver o conteúdo, não condiz? Não tem muito a ver? Pois é, meu amigo, pois é, minha amiga. É com relação a isso que a gente tem que se prevenir. Muito fácil a gente saber que está sendo enganado por um espírito muito atrasado, que fala bobagem, que é grosseiro, que fere o bom senso. Mas e esses daqui? Esses daqui podem enganar, principalmente aqueles de nós que acham que podem aprender espiritismo de ouvido, que pode aprender espiritismo de live, que pode aprender espiritismo de palestra, só, sem estudar, sem pegar um livro, sem ler, sem esmiuçar aqui a codificação. Ó, começa aqui no Livro dos Espíritos, vai nos outros livros da codificação, vai estudar as obras subsidiárias sérias. É o único jeito, é a única maneira que nós temos de não cair, nessas esparrelas aqui. E hoje nós temos um monte de pseudo-sábios falando bobagem nas redes sociais, com canal no YouTube, falando misticismo, dizendo que fez investigação. Uma vez, eu fiquei muito atarantado, fiquei muito preocupado com uma divulgação de uma pessoa que aparecia sempre num monte de palestras, num monte de atividades, com um monte de títulos acadêmicos. Era doutora disso, doutora daquilo, doutora não sei mais o quê, né, pesquisadora de mais não sei o quê, e aí eu fui procurar. Como era da área da saúde, ou da saúde mental, ou da saúde física, se fosse mesmo um profissional dessa área, tinha que ter um CRM, se fosse médico, ou um CFP, se fosse psicólogo, né, se tivesse participado no conselho. E não tinha nada. Não tinha nenhuma credencial daquelas que apareciam nos cartazes, era sequer respaldada por esse registro profissional, que é o mínimo que a gente tem que apresentar quando vai colocar essa credencial. Estou falando isso porque eu sou neurocientista. Estou falando isso porque eu sou médico. Por quê? Então você tem que ter CRM. Estou falando isso porque eu sou psicanalista, porque eu sou psicólogo, investigador, tenho doutorado, não sei das quantas. Apresente. E não tinha. Isso é uma questão importante. Porque quando nós... E eu falo porque conheço bem a área da ciência, conheço o meio acadêmico, qualquer um no Brasil, principalmente, que vá fazer pesquisa, que se envolva com a ciência, tem que ter o tal do currículo Lattes, registrado nos órgãos federais. E essa pessoa nem isso tinha. Ora, puxa vida. Então não vamos nos iludir, não vamos nos enganar com pseudo-sábios, que tem discurso, que tem a fala empolada, que tem essa colocação às vezes que demonstram conhecimento, e eles podem ter conhecimento real de um pedacinho. É aquilo que Kardec fala lá na introdução. O físico vai saber de potência, o biólogo vai saber da célula, o engenheiro vai saber de construção. Mas eu vejo de vez em quando no cartaz, a fulano de tal é engenheiro. E por acaso ser engenheiro vai fazer alguma diferença na tribuna espírita? A fala dele, ele vai ser convocado para construir uma nova sede para o nosso lar? Não vai, uai! Então cuidado com isso. Vamos ver qual é o tipo de trabalho? Quais são as realizações dessa criatura? É isso que dá autoridade moral para que a fala dela tenha respaldo. E mesmo assim, toda fala, tudo que nós ouvimos alguém dizer, tudo que alguém diz que estudou, precisa ser conferido. Começo te sugerindo aí, olha, o Maurício falou lá dos pseudo-sábios. Está no Livro dos Espíritos. Deixa eu lá conferir se é isso mesmo. Eu até coloquei o texto aqui para facilitar a sua vida. Mas pega aí as linhas, vai investigando, verifica se o que eu falei está de acordo com isso. Se não tiver de acordo, passa, nem divulga esse vídeo. Mas se tiver de acordo, pensa
que tem um monte de gente e tem um monte de espíritos desencarnados que podem, nesse exato momento, estar enganando um monte de gente, apresentando credenciais acadêmicas para dar respaldo à fala espírita, para dar respaldo ao trabalho que diz que é espírita. Aí, quando você vai analisar, está longe de ser o que Kardec descreve aqui. Está longe de ser, se é um trabalho mediúnico, ao que a gente aprende lá no Livro dos Médiuns, ao que a gente aprende, por exemplo, na obra de André Luiz. E aí, já que eu falei do André Luiz, quais são as credenciais acadêmicas do Chico Xavier mesmo, né? 4ª série primária. Mas algum de nós duvidaria de que ele estava mais próximo de Jesus do que nós? Mais próximo do conhecimento doutrinário, da vivência doutrinária do que nós? Apesar de todas as queixas e reclamações que as pessoas fazem, dos símbolos católicos, daquela ainda presença de imagem na casa dele, gente, isso é periférico, isso é superfície. Olha o conteúdo do Chico, olha o conteúdo dos trabalhadores como Dona Ivone Pereira, como Raul Teixeira, como Divaldo Franco. E aí a gente pensa assim, não tem nenhum título acadêmico. Então, o Raul tem, mas os outros não têm nenhum título acadêmico. Então, a fala deles não pode ser autorizada por causa do título acadêmico. Mas a fala deles é autorizada e a nossa. Aí vamos pensar, né? Se eu sou dirigente do centro, se eu sou presidente do centro há 30 anos, eu tenho, no mínimo, que estar estudando esse livro aqui, e estar estudando as obras sobre mediunidade há esses 30 anos. Porque senão eu vou ficar fazendo espiritismo em vez de espiritismo. Isso não serve para ninguém. É muito importante que nós não nos enganemos por pseudo-sábios. Cuidado com eles no YouTube, cuidado com eles nas redes sociais, cuidado com eles na sua casa, na tribuna espírita mesmo, que chega lá apresentando o neurocientista, o psicanalista, o que quer que seja, o físico quântico. E as pessoas dormem ouvindo essas palestras, às vezes tão elaboradas do ponto de vista técnico-científico, mas que não falam ao coração, que não falam ao sentimento. E quantas mães, pais, filhos vão ao centro espírita buscando consolação? Uma mensagem que fale de mortalidade, sim. Uma mensagem que fale de vida depois da morte, sim, que fale da existência de colônias e tudo mais, mas que não fique floreando. Que assegure a imortalidade para dizer assim, o amor que nós sentimos não se perde. Só isso já começa a consolar muito. Então, para que a gente não fique fazendo um curta longo, vamos pensar sobre isso? Releia aqui os Espíritos Pseudo-Sábios e não se deixe enganar, nem pelos pseudo-sábios desencarnados que aparecem lá falando com sotaque alemão, sotaque espanhol, sotaque francês em reunião mediúnica, nem pelos pseudo-sábios encarnados que ficam apresentando títulos acadêmicos que às vezes nem têm, só para dizer que a fala deles tem autoridade científica. Tem nada. Que tem que ter autoridade na doutrina é a vivência doutrinária. Então sigamos estudando. A única maneira de nós nos prevenirmos desses enganadores encarnados e desencarnados é nós conhecermos a doutrina que nós abraçamos. Fica a nossa proposta de estudo, fica o nosso convite para você refletir sobre esse material, sobre essa informação de Kardec, porque pseudo-sábio fala difícil, fala complicado, mas é espírito atrasado, como qualquer dos outros que xingam, que falam de forma equivocada. Siga comigo, vamos pensando, vamos estudando, e eu te peço, se você gostou desse vídeo, se inscreve aí no canal se ainda não é inscrito. Acione o sininho para receber as notificações. Se quiser agora, se gostou, deixa um like. Se não gostou, pode botar o dedinho para baixo aí, mas me explica aí embaixo. Dá uma dica para eu saber se eu estou fazendo um trabalho bom, se eu estou fazendo um trabalho ruim, se a gente está falando muita bobagem aqui, ou se você acha que esse material, que é curtinho, vai fazer outras pessoas refletirem. Aí você pega o link e coloca lá nas suas redes sociais. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo!